Olá, meus queridos alunos, aqui é o professor Luiz Iago, certo? E agora a gente vai dar aqui início à nossa videoaula de número 10, tá bom, pessoal? E agora a gente vai entrar aqui na nossa unidade 4, tá bom, pessoal? Ainda continuamos aqui com o livro 2, porém, agora a gente vai começar a estudar aqui a nossa unidade 4. E para a aula de hoje temos o tema 1, que vai tratar sobre Estados Unidos, especificamente a economia dos Estados Unidos, pessoal, tá bom? Então, já para iniciar, eu tenho aí algumas características de maneira geral, né, dos Estados Unidos. Eu tenho aí um país de extensão continental, assim como o Brasil, os Estados Unidos, ele é um país com dimensões continentais, ele é o terceiro maior país do mundo em extensão territorial, né, e tem aí um território de aproximadamente 9.833.517 quilômetros quadrados. E lembrando, pessoal, os Estados Unidos ele é um país de território não contínuo. O que é que isso quer dizer? Que fora dessa porção continental maior, que vocês podem ver no mapa, certo? Eu tenho outras regiões que pertencem aos Estados Unidos. Por exemplo, o Alasca, que vai estar lá na ponta extremo norte do continente americano, que está depois do Canadá, é um território que pertence aos Estados Unidos e não ao Canadá, certo? As ilhas do Havaí, que vão se encontrar ali no Oceano Pacífico também, a uma distância considerável dos Estados Unidos, é um território que também pertence aos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, ele é um país de característica territorial não contínua, tá bom, pessoal? Então, vamos aqui. Nós temos aí, então, no território norte-americano, né, incluindo os estados situados em território não contínuo, como já falei para vocês, o Alasca, né, a noroeste do Canadá e o Havaí, né, no arquipélago localizado no Oceano Pacífico. Os Estados Unidos ele vai ser, olhando aí para o mapa, tá bom, pessoal? Os Estados Unidos ele vai ser localizado, limitado ao norte com o Canadá, né, ao sul com o México, tá bom? E o país ele também vai ser banhado pelos oceanos Atlântico na costa leste, que foi onde se iniciou o processo de colonização dos Estados Unidos, né? Na costa oeste ele vai ser banhado pelo Pacífico, tá bom? E na região do Alasca ele vai ser banhado pelo Oceano Glacial Ártico. Esses aí são os limites físicos, geográficos do país, né, dos Estados Unidos. Então, do ponto de vista físico ainda, pessoal, o território continental, a parte continental, né, eu não me refiro ali à parte solar, à parte das ilhas, eu me refiro aqui à parte continental, né, o território americano ele pode ser dividido em 4 grandes unidades de relevo, tá certo? Na parte leste do país, né, onde começou-se ali o processo de colonização, norte para cima, sul para baixo, leste e vai estar aqui à direita de vocês e o oeste vai estar à esquerda. Tenham como referência os dois oceanos. A leste eu tenho o Oceano Atlântico, a oeste eu vou ter o Oceano Pacífico, que assim vocês não se perdem aí na localização do nosso mapa, tá bom? Então, a leste o relevo ele vai apresentar planaltos desgastados como os Montes Apalaches. Aí eu vou ter aqueles dobramentos antigos, tá bom, pessoal? Eu não vou caracterizar mais uma vez, porque a gente já falou muito sobre esses dobramentos aqui em aulas anteriores, tá certo? A oeste, então, eu vou ter as cordilheiras, que são resultantes dos dobramentos modernos, como as montanhas rochosas, né? Eu falei para vocês que essa cadeia de cordilheiras do oeste do continente americano se estende desde o Alasca até o extremo sul da América, tá bom? Passando ali pelo Chile, na região do Chile ali da América do Sul é conhecida como Cordilheira dos Andes, no México é conhecido como Serra Madre e no caso dos Estados Unidos, essa mesma cadeia montanhosa, né, que vem do Alasca, ela se chama de montanhas rochosas, tá bom? Na parte central do país eu vou encontrar as planícies centrais, né? No litoral do Atlântico localiza-se a planície costeira que vai ser formada por terrenos sedimentares, tá bom, pessoal? Então aí só algumas características físicas do continente americano. Quanto às riquezas, pessoal, do continente americano, em virtude ali da sua complexa e vasta formação geológica, né, o território dos Estados Unidos
no seu subsolo ele vai contar com uma grande variedade, uma grande riqueza de recursos minerais e energéticos, onde eu posso destacar a presença em território americano do petróleo, tanto no mar como também na parte continental, certo? Do gás natural, do ferro, do alumínio, do cobre, do xisto e outros recursos minerais e naturais que também são presentes no território americano. Tá bom, pessoal? As grandes bacias de carvão, certo, que vão ficar presentes ali nos Montes Apalaches e também na região dos Grandes Lagos, pessoal, inclusive, elas foram um fator essencial e decisivo para determinar o êxito, né, do desenvolvimento industrial dos Estados Unidos ali durante o século XIX. Vai ser justamente essa grande reserva de carvão, né, presente ali nos Montes Apalaches, que vai proporcionar um grande desenvolvimento da indústria do país, tá certo? Principalmente ali na região nordeste do país, que até hoje é a região mais industrializada dos Estados Unidos. Uma característica geral da economia norte-americana é que a industrialização do país ela vai ser dividida em todo o território nacional. A gente vai ter indústria na porção noroeste, certo? A gente vai ter indústria na porção sul, na porção norte, na porção oeste, tá bom? Então, aqui nós temos que dar um destaque nos Estados Unidos para a produção do xisto, tá bom, pessoal? A exploração do xisto. O xisto ele vai ser um tipo de rocha metamórfica, ok? E desse xisto que é extraído nos Estados Unidos é produzido um tipo de gás, tá bom? O gás do xisto, que também é conhecido como gás não convencional, mas é um tipo de gás que vai ter ali as mesmas propriedades do petróleo, tá bom, pessoal? O gás do xisto ele é um gás que vai ser encontrado ali no interior de um tipo poroso de rocha sedimentar, que é chamado de xisto argiloso. Tá bom? Então, os Estados Unidos eles vão produzir cerca de 80% da energia que eles consomem, tá, pessoal? Até a atualidade, os Estados Unidos eles ainda são o país que mais consome energia no planeta, tá bom, pessoal? E, consequentemente, aí também são um dos países que mais exportam petróleo, até mesmo para poder suprir essa sua grande demanda energética, tá certo? Então, os Estados Unidos, só recapitulando, eles produzem ali cerca de 80% da energia que eles consomem. As principais fontes de recursos energéticos dos Estados Unidos vão ser os combustíveis fósseis, em especial o petróleo, que vai ser extraído principalmente ali na região do Texas, tá bom, pessoal? Ali no início da década de 2000, sobretudo, o grande avanço da tecnologia nos Estados Unidos, ele vai permitir, né, com que o país ele comece a explorar de maneira intensiva o chamado gás de xisto, tá certo, pessoal? O xisto aí, como eu disse para vocês, ele é um tipo de rocha porosa, né, de característica sedimentar, certo? E também é um tipo de rocha muito rico em um material oleoso. Esse material oleoso, nessa rocha, quando ele é aquecida a uma temperatura de aproximadamente 500 graus Celsius, né, pessoal? Ela vai começar a liberar óleos, né, e gases que podem ser ali refinados e transformados, entre outras coisas, em gás e óleo combustível. Pode ser utilizado como fonte de energia. Então, graças a esse processo de exploração do xisto, pessoal, desse tipo de gás natural, a importação de petróleo dos Estados Unidos, ela tem sofrido muitas reduções, ela tem caído muito nos últimos tempos, certo? Consequentemente, vem se fazendo uma substituição. Isso daí vai influenciar muito as relações internacionais dos Estados Unidos. Isso por quê, pessoal? Porque os Estados Unidos ele vai depender muito do petróleo que vai ser exportado do Oriente Médio, certo? Principalmente ali dos países que vão compor a OPEP, a Arábia Saudita, né? Os Estados Unidos também exportam muito petróleo da Venezuela, que é o maior produtor mundial, né? Entre os países ali da OPEP é o que mais produz, né? Lembrando para vocês, OPEP é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Temos aí, né, uma organização que conta com os países que mais produzem e exportam petróleo no planeta, tá bom? Formado pela Venezuela aqui na América, né? E formado também por uma série de nações do Oriente Médio, como Irã, Iraque, Arábia Saudita, Kuwait, certo? Emirados Árabes Unidos e outras nações, beleza? Então, o que é que vai acontecer? Como os Estados Unidos eles têm uma dependência muito grande do petróleo,
do Oriente Médio. Então, consequentemente, os Estados Unidos eles vão estar querendo intervir de maneira política naquela região, até mesmo para poder manter um controle de zonas petrolíferas, né? A guerra do Iraque é um exemplo muito claro disso. Os Estados Unidos entrou numa guerra que durou anos contra o Iraque por questões do petróleo, principalmente por questão do petróleo, certo? Aquela desculpa de combate ao terrorismo é mais uma desculpa, porque o interesse real dos Estados Unidos é o controle do petróleo, é conseguir subsídios, conseguir vantagens no processo de exploração do petróleo, compra do petróleo e também controle daqueles canais de escoação do petróleo do Oriente Médio, que é o canal de Chato Arabe, né? O canal de Suez, o Golfo de Aqaba, certo? Que são as zonas por onde se escoa o petróleo do Oriente Médio. Então, os Estados Unidos, eles constantemente vêm intervindo naquela região do Oriente Médio por questões estratégicas, né, do petróleo, do seu alto consumo de petróleo que vem daquela região. Então, com o desenvolvimento da produção de petróleo a partir do xisto, né, em 2018, previa-se ali que os Estados Unidos passassem de terceiro a segundo maior produtor de petróleo do mundo, atrás ali apenas da Rússia, tá bom, pessoal? E essa nova realidade, consequentemente, ela vai impactar as relações internacionais, né, impacta ali o cenário global, visto que a dependência norte-americana do petróleo ela vai ser muito menor em relação ao Oriente Médio. Então a gente vai ter toda uma reorganização da dinâmica econômica mundial por questão da redução dessa dependência do petróleo dos Estados Unidos em relação ao Oriente Médio, tá bom? E aí é claro também que eu vou ter a questão ambiental, pessoal. Como os Estados Unidos ele é o país, né, que mais produz energia no mundo, consequentemente os Estados Unidos ele é um dos países que mais vai poluir no planeta, né? Os Estados Unidos ele é o segundo maior emissor de CO2 na atmosfera. CO2 é um dos gases que vai causar o efeito estufa, tá bom, pessoal? Então, devido a esse alto consumo de combustíveis fósseis, né, os Estados Unidos eles são o segundo maior emissor de CO2 no planeta, né, ficando atrás apenas da China. E outro motivo desse grande fator de poluição dos Estados Unidos é o fato de 50% atualmente, tá, pessoal? 50% da eletricidade que é consumida no país é gerada através de centrais termoelétricas, pessoal. As termoelétricas são usinas elétricas altamente poluidoras e elas são altamente poluidoras porque, para funcionar, elas vão se utilizar da queima de combustíveis fósseis, principalmente ali o carvão mineral, tá bom, pessoal? Então, a extração de xisto ela também traz outro problema ao meio ambiente. Certo, pessoal? O método que é usado para a sua obtenção, o método que se é utilizado para a obtenção de xisto, pode muito bem, né, contaminar com produtos químicos os lençóis freáticos, né, do território e também, consequentemente, contaminar a terra, sem falar que a gente vai ter aí um grande processo de devastação ambiental da região, né, onde aquela exploração ela está sendo ali realizada, tá bom? Aí aqui a gente entra na atividade econômica, pessoal. Quando nós falamos em atividades econômicas, nós falamos aqui diretamente da indústria, né? E a indústria, certo? É uma observação importante essa daqui. A indústria e a agricultura dos Estados Unidos estão entre as mais produtivas e modernas do mundo, pessoal. Tá bom? Toda a organização da indústria norte-americana, ela vai ser feita através dos chamados cinturões de produção. Tá certo, pessoal? Que são os Manufacturing Belt, que são, na verdade, os Belt, tá certo? Entre os cinturões de produção, eu vou ter o Manufacturing Belt, que também é chamado de Rust Belt, vocês vão já entender por quê, né? O Dye Belt, o Wheat Belt, o Corn Belt e o Sun Belt, tá bom? Vou explicar para vocês cada um desses cinturões e o que cada um deles significa. Então vamos lá, pessoal. O que é o Manufacturing Belt? Manufacturing Belt significa cinturão das manufaturas, tá bom? Aí eu vou ter um cinturão grande, cinturão industrial,
tá bom? Que são indústrias que produzem alguns produtos manufaturados, tá certo? Essa região do Manufacturing Belt nos Estados Unidos, pessoal, é uma região de industrialização antiga e muito tradicional que vai ficar no nordeste do país, especificamente na costa leste, tá bom? Aí é onde vão estar concentrados os primeiros centros industriais dos Estados Unidos, como Nova York, como Detroit, né? Nessa região aí eu vou ter uma grande incidência de indústrias de base, né? Siderúrgicas, metalúrgicas, a indústria automobilística, a indústria eletrônica. Então, pessoal, o que é que vai acontecer? Essa região econômica, tá bom, pessoal, dos Estados Unidos, o chamado Manufacturing Belt, ele começa a partir da década de 60, década de 70, a passar por uma crise muito grande. E essa crise ela vai começar a acontecer em virtude da concorrência, tá certo, com os produtos japoneses, principalmente os carros japoneses, já que boa parte da indústria concentrada nessa região dos Estados Unidos é uma indústria automobilística. Para vocês terem ideia, Detroit ela foi conhecida por muito tempo como capital internacional do automóvel. Atualmente, Detroit é uma cidade que vem se esvaziando, certo? A população ela começou a migrar de Detroit quando a crise começou a chegar na indústria automobilística naquela região e começou a se direcionar para outras regiões dos Estados Unidos, né, em busca de emprego em outros segmentos industriais. Então, a cidade de Detroit atualmente é uma cidade quase que, não vou dizer vazia, porque é uma cidade enorme, mas é uma cidade que perdeu metade do seu contingente populacional, certo? Basicamente 500 mil pessoas migraram de Detroit no momento da crise, né, ali no contexto da década de 80, de 60 para 80, né, principalmente ali na década de 80 em direção a outras regiões do país. Então, por questão desse cinturão nordeste, né, desse Manufacturing Belt, ele ser o modelo de indústria mais ultrapassado dos Estados Unidos, que é a indústria de base, que vai fornecer matéria-prima como ferro para a indústria, né, a indústria automobilística, esse cinturão ele vai ficar conhecido como Rust Belt, ou cinturão da ferrugem, cinturão enferrujado, que é a parte ultrapassada da indústria norte-americana. Tá bom, pessoal? Na década de 90, essa região industrial ela vai retomar sua liderança global em alguns setores da indústria, como o próprio setor automobilístico. Tá bom, pessoal? Porém, muitas indústrias elas vão ser remodeladas, certo? Com base no uso da tecnologia e também da automação e da microeletrônica. Após a Segunda Guerra Mundial, pessoal, o governo dos Estados Unidos ele vai começar a investir numa série de obras de infraestrutura para poder desconcentrar a indústria do Nordeste do país e mandar a indústria para outras regiões dos Estados Unidos. Tá bom, pessoal? Isso daí vai ser uma jogada de extrema inteligência do governo norte-americano, porque ele vai diversificar a produção industrial por todo o território nacional, aumentando a economia do país, gerando mais empregos para a população, certo? O que consequentemente aí torna os Estados Unidos na principal potência econômica do planeta atualmente. Então essa iniciativa ela teve como principais fatores o próprio crescimento do comércio com o Japão, certo? O que é que vai acontecer? A indústria norte-americana, ela vai se concentrar na região Nordeste, que vocês podem ver aqui no mapa de vocês, abrangendo aqui essa região da costa do Oceano Atlântico. Temos aí cidades importantes como Nova York, que até a atualidade ainda é o maior centro econômico dos Estados Unidos. Eu tenho Detroit, só que o governo dos Estados Unidos ele vai fazer o seguinte: ele pega essa indústria que se concentrava majoritariamente na região Nordeste e direciona ela para a região Oeste, né, para essa costa do Oceano Pacífico e também para a região Sul e para a região Norte do país. Grande parte da indústria norte-americana vai ser desenvolvida na costa Oeste, na costa do Oceano Pacífico. Por quê, pessoal? Porque lá os Estados Unidos ele vai ter uma maior facilidade para contactar os países da Ásia, certo? Para poder comercializar com os países da Ásia. A costa oceânica, a costa do Pacífico dos Estados Unidos é um canal de ligação direta, certo? Por onde o governo dos Estados Unidos pode transportar suas mercadorias para os países da Ásia. E pessoal, atualmente os países que mais crescem economicamente no mundo são os países asiáticos.
Então, um dos fatores que vai fazer com que o governo norte-americano ele queira, certo, diversificar a sua produção industrial, concentrando ela também na costa oeste, na costa do Pacífico, é a facilidade de contato com os países da Ásia, principalmente o Japão, que é o grande gigante asiático, né, que é a grande baleia econômica ali do contexto do mundo asiático. Tá certo, pessoal? Outro fator também, né, que motivou esse direcionamento da indústria para a costa oeste foi o caso da exploração de petróleo que foi feita, né, que é feita até atualmente no Golfo do México e também na Califórnia, o que vai atrair muitos investimentos, né, e também empresas e pessoas para trabalharem na região, ok? As outras indústrias que nós temos presentes, aqui nos Estados Unidos, né, os outros cinturões da indústria, é o Sunbelt, né, que é o cinturão dos laticínios, cinturão do leite, como também é conhecido, né? A gente vai ter um cultivo de hortaliças muito grande e uma pecuária leiteira enorme, certo? Nessa região aí do Sunbelt, vocês podem encontrar cada uma das regiões diversificadas, pessoal, caracterizadas nesse mapa que vocês têm na tela. É só vocês lerem a legenda e compararem a cor da legenda com a cor do mapa que vocês conseguem identificar o cinturão de produção específico que a gente está tratando aqui, tá bom? Então, nessa região do Dairy Belt eu vou ter uma moderna avicultura, né, com uma grande atividade concentrada próxima à região dos grandes lagos e às grandes cidades também, ok? Eu vou ter o Wheat Belt, que é o cinturão do trigo, e também vou ter o Corn Belt, que é o cinturão do milho. Estados Unidos, eles são o maior produtor de milho do planeta. Tá bom, pessoal? Grande parte, mais da metade da produção de milho do planeta provém dos Estados Unidos, certo? Então aí eu vou ter áreas situadas na região considerada, né, que é o celeiro agrícola dos Estados Unidos, que vai ficar nas planícies centrais do território. Então, tanto o cinturão do trigo como também o cinturão do milho vão ficar concentradas aí nas planícies centrais do território, que é considerado o celeiro agrícola do país. Tá bom, pessoal? Então, a agricultura estadunidense, como característica, né, ela vai ser altamente mecanizada e ela vai empregar pouca mão de obra e ela vai estar intimamente ligada ao agronegócio, pessoal, ou seja, à indústria, tá bom? Lá na Califórnia, tá bom? A gente já na costa do Pacífico, nessa zona em verde que vocês podem ver aí, né, abrangendo Califórnia, Arizona, certo? Novo México, mas principalmente a Califórnia, onde eu vou ter também o Vale do Silício, que a gente vai já falar um pouco sobre ele, né? Na Califórnia aí está situado, né, no oeste do país, né? Vai se desenvolver a fruticultura irrigada. Por que irrigada, pessoal? Essa região da Califórnia é uma região de um grande deserto, tá bom? Nessa região aí da Califórnia, se estendendo desde o sul, desde o norte do continente, né, até a costa oeste, eu vou ter o chamado Sunbelt, ou Cinturão do Sol, né, que se estende do Golfo do México até a porção central da costa leste, ok? Aí são cultivadas frutas e também canas de açúcar nessa região do deserto, contando com a fruticultura irrigada. Para desenvolver uma fruticultura irrigada numa região de deserto, é necessário grande aporte tecnológico, que é uma marca registrada da agricultura, da agropecuária norte-americana, tá certo? Temos aí uma intensa mecanização do campo e também o uso de alta tecnologia. Elas fazem dos Estados Unidos, né, uma grande potência agrícola e econômica do mundo atual, tá bom, pessoal? Outros destaques que eu posso citar para vocês sobre os Estados Unidos é o Vale do Silício. O Vale do Silício ele vai ficar concentrado na Califórnia também, tá bom, pessoal? Se abrange desde a cidade de São Francisco até a Califórnia, tá bom? Por toda a região da Califórnia. E o Vale do Silício ele vai ser simplesmente um dos maiores tecnopolos do mundo. Tudo, pessoal, praticamente quase tudo que nós produzimos, que nós consumimos em tecnologia, microcomputadores, microchips para computadores, para celulares, certo? Vão vir do Vale do Silício. O Vale do Silício é simplesmente um dos maiores tecnopolos do mundo e a região tecnologicamente mais desenvolvida dos Estados Unidos, tá bom? E como características da agricultura norte-americana, eu vou ter aí uma agricultura intensiva e mecanizada, tá bom, pessoal? Essa daí é a principal característica da agricultura norte-americana.
Uma agricultura intensiva e mecanizada, certo? É a agricultura mais produtiva do mundo, porém, a agricultura americana, ela emprega apenas 2% da população economicamente ativa do país, certo? É pouca mão de obra na agricultura americana. Isso porque nós temos aí um alto grau de mecanização do campo, ok, pessoal? Os Estados Unidos, eles são o maior exportador mundial de alimentos, com destaque para a produção de trigo, soja e milho, tá certo? Então, ficam aí as principais características, né? Aqui vocês vão ter um mapa que vai mostrar basicamente o cinturão industrial dos Estados Unidos, né? Vocês vão encontrar o Manufacturing Belt na região noroeste, né? Abrangendo ali muitas cidades como Pittsburgh, Chicago, Detroit, né? Ali nós temos próximo também o centro governamental dos Estados Unidos, a cidade de Washington, tá certo? Eu vou ter ali Boston, eu vou ter Silicon Valley, né? Nova York, Filadélfia, Baltimore, certo? São as regiões ali abrangentes do cinturão das manufaturas, do Manufacturing Belt, que é o que a gente também chama de cinturão da ferrugem. Essas zonas em laranja, né? São as zonas de dinamismo industrial recente, como o Sunbelt do Oeste, né? Onde a gente vai encontrar também o próprio Vale do Silício, certo? Eu vou ter aí a indústria também montadora norte-americana, certo? E aí, basicamente, nós caracterizamos as principais características da economia dos Estados Unidos, tá bom, pessoal? Então, a gente fica por aqui e até a nossa próxima aula.